por ele chorou e eu te fiz sorrir. Eu só pedindo uma chance pra te surpreender, você desperdiçando com alguém que só te faz sofrer. E como no ditado, quem avisa amigo se é isso que quer. Mas um dia você quebra a cara, vai ver que isso não te leva a nada. Você tá perdendo a pessoa errada, perdendo a chance de ser tão amada. Tô te avisando, vai quebrar a cara. Para, pensa e não faz burrada. Tô te avisando, vai quebrar a cara. Tô te avisando, vai quebrar a cara. Isso aí! Vinícius Arguelho aqui pra gente hoje. No intervalo a gente comentava, né, Luciano e Vinícius, sobre o sertanejo que o homem faz, né? E o sertanejo que a mulher faz. É os homens que sofrem hoje em dia, né? Hoje em dia os homens que sofrem e as mulheres que tocaram a bola pra frente. É isso aí mesmo. O que você tem achado, Vinícius, dessa explosão de duplas femininas? Na verdade é interessante, isso entra bastante no caso que você estava dizendo de feminismo, né, e não ser feminino, né. Eu acho que isso é igualdade, eu acho isso muito interessante, é bem bacana para os dias de hoje, né. Verdade. E agora tá na moda as mulheres ainda de ser duplas sertanejas femininas gordinhas ainda. Olha só! É tudo de bom, Tudo né? de bom! É verdade. Olha, eu recebo com muito carinho aqui hoje a Luciana Branco, ela é advogada, tá conversando com a gente sobre o Dia da Mulher, estamos falando de direitos, de garantias, né? Estamos falando também muito da evolução, né, jurídica. Você falava do Estatuto da Mulher Casada antes da gente sair para o intervalo. Então, nós tivemos esse grande salto, né, em 1962, onde essa lei veio abraçar as mulheres, proteger o direito das mulheres e autorizar as mulheres que entrassem no mercado de trabalho. Né? Nós estamos aqui só falando do direito, mas a gente tem que pontuar que o direito nasceu para regular as situações sociais. Então, nós vivemos, naquela época, a necessidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho por conta de uma série de outras questões, né, históricas e guerras e revolução industrial, enfim, uma série de coisas assim. Depois dessa fase, nós temos um outro marco muito grande na vida das pessoas de uma maneira geral e também das mulheres em especial, que foi o direito ao divórcio. Até então, as mulheres e os homens que se casavam tinham que se manter casados, porque a lei não permitia que se divorciasse e se vivesse com outra pessoa. Quem vivia numa situação dessa, vivia numa situação ilegal, eram discriminadas. Né? Na minha família tem uma história, meu avô se separou da primeira esposa, ela foi embora para o Rio de Janeiro e depois ele se casou lá no Rio Grande do Sul com a minha avó. Mas eles se casaram fora do Brasil. Eles tiveram que sair do Brasil para se casar no Uruguai, apenas numa formalidade, porque ele não ia tirar uma jovenzinha de casa, né, sem um documento, digamos assim. Mas a minha avó passou a vida inteira com o sonho de se casar. Olha que interessante, né? E as pessoas não podiam se casar. E havia uma discriminação, inclusive com as filhas deste casamento. Não eram moças para se namorar, porque eram filhas de uma relação espúria. Então era uma coisa muito complexa, que a gente deixa de questionar hoje. É isso que a gente falava agora há pouco. Essa questão do feminismo. Por que a gente tem que falar de determinadas coisas? Num momento em que a gente vive tanta igualdade. A igualdade ainda não é real. Nós temos uma igualdade formal, mas olha só que louco. Os estudiosos preveem, de uma previsão otimista, que daqui a 100 anos nós teremos uma igualdade real. 100 anos ainda para termos igualdade real. O Brasil hoje, infelizmente, só tem uma vantagem sobre outros países, tudo que eu estou falando são pesquisas, estudos, na questão da saúde da mulher. Nesse departamento, nós somos o primeiro do mundo.
Olha que coisa linda. Não podemos só E falar nós- de coisas e- difíceis, né? Mas a mulher também tem muito isso da mulher procurar mais ao médico, se cuidar mais do que o próprio Isso. homem, Sim, né? sim. Porque tem toda essa questão de cuidar de si mesma, de eu sou importante pra mim, eu preciso. É da né? fragilidade, né? Exatamente. De poder ser frágil, né? Nós podemos chorar. Nós podemos ser fortes, Nós- mas podemos ser frágeis. É muito interessante É isso, verdade. né? Então, isso nos traz uma vantagem, né? Agora, nas outras questões, infelizmente, as pessoas não querem nem discutir muitas vezes, porque acham que nós vivemos momentos de igualdade. Essa semana passada, eu postei num grupo da BPW, que é um grupo de mulheres de negócios. Então, teoricamente, todo mundo trabalhando, todo mundo empoderada, todo mundo economicamente forte e tal, né? Beleza. Coloquei nesse grupo uma postagem sobre as diferenças e tudo mais. E uma das colegas imediatamente postou: ah, isso não é bem assim, porque eu acabei de ir numa formatura de medicina, e isso já foi numa outra formatura que eu assisti também, e a maioria das formandas eram mulheres. Então, nós estamos muito bem. Bom, vamos fazer uma análise, vamos colocar entre comillas, como diziam os espanhóis. Então, o que nós precisamos analisar? Realmente, hoje, as mulheres estudam muito mais. Nós somos maioria nos bancos escolares. Verdade. Nós somos maioria saindo das universidades. Então, graduação nós somos maioria, pós-graduação nós somos maioria, mestrado, doutorado, pós-doutorado nós somos maioria. Nós temos, salvo engano, 9 anos a mais de escolaridade do que os homens para ocupar o mesmo cargo. Olha aí a pontuação. Quando estamos em situação de igualdade aqui embaixo, maravilha, tudo beleza. Quando nós começamos a ter cargos mais elevados, aí vai afunilando. E as mulheres começam a ser minoria. Então, hoje, no Brasil, nós temos menos de 10% de participação das mulheres na política. Isso é verdade. E política significa o quê? Espaço de decisão, espaço de poder, espaço de mando. Na nossa gloriosa OAB, nós não temos na diretoria da nossa administração atual nenhuma mulher. Eu já fui lá brigar. Pelo nosso espaço. Né? Nós não temos nenhuma mulher na diretoria. Nós temos poucas mulheres em cargos realmente de poder. E a gente vê também ainda uma diferenciação muito grande salarial. 30%. Né? Mulher ganha menos do que o homem ocupando o mesmo cargo, Exato. desempenhando a mesma função, muitas vezes com acúmulos de função, né? Aí vem a dupla jornada de trabalho. Exatamente. Até porque também, gente, isso é comprovado, tá? Que mulher consegue desenvolver várias atividades Sim. simultaneamente. Sim. Né? É um funcionamento químico do nosso e é cérebro. feminino isso. Agora, é muito interessante que a gente continue a ter 26 horas de trabalho doméstico comparado com 9 horas de trabalho doméstico do homem no mesmo período. Olha só a quantia. Então, é por isso que é dito que nós temos dupla jornada de trabalho. Por quê? Porque nós temos uma formação cultural, uma formação educacional, de que a obrigação da casa ainda é nossa. Né? Hoje nós somos as detentoras, agora já faz horas que eu li isso, eu não me recordo exatamente do percentual, mas salvo engano é 28% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Então a mulher é a chefe da casa, em 28% dos lares brasileiros. E geralmente mantém a casa e chega em casa, mas E tem que desempenha cuidar as da funções casa. domésticas, né? Isso, eu participei de um evento em Buenos Aires há um tempo atrás, que falávamos sobre mulheres migrantes. E eu achei muito curioso, porque a nossa colônia campograndense é muito forte, libanês e japonês. Né? Tem outras culturas aqui também, mas essas são muito fortes. E antigamente eram os homens que vinham dos países de fora, buscaram oportunidade no nosso Brasil. Hoje, a maioria dos países vive a migração feminina. Muitas mulheres saem do Peru, da Bolívia, do Paraguai, para ir para os países vizinhos, especialmente, buscar oportunidades de trabalho. Elas saem sozinhas e normalmente elas saem de casa porque elas têm filhos. Então elas deixam os seus filhos com outras mulheres. Aliás, é muito curioso. A lei paraguaia, a lei doméstica paraguaia,
a legislação deles que fala sobre o trabalho doméstico, diz que a mulher doméstica lá no Paraguai recebe, se eu não me engano, 40% a menos do que o salário mínimo vigente no país. Então, nós sofremos discriminações não só aqui no Brasil, nos vizinhos, nos Estados Unidos, que em 2012 gastavam 4,5 bilhões de dólares para combater a violência doméstica. Bem, vamos voltar para o Brasil? Vamos voltar para o Brasil, senão a gente vai rodar muito. Em falar em violência doméstica, a gente precisa acelerar um pouquinho, né, por causa do nosso tempo. Isso. Mas em falar em violência doméstica, apesar de todos esses avanços que nós estamos vendo e que ainda existem igualdades, desses 100 anos ainda que vai demorar, parece que o negócio ficar certinho, né, Sim. como a gente imagina que seja. Nós temos uma Constituição Federal relativamente nova, né, de 88, em que diz que todos somos iguais perante a lei. Exatamente. Então, é algo muito novo, Sim. né, também se a gente parar para pensar. Mas ainda nessa sociedade a gente vê mulheres ainda sofrendo muita violência. Muita violência. Né? Infelizmente, a estatística diz que nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, essa é uma questão de gênero. É a questão que pontua o sexo feminino como um processo ou de discriminação, ou de violência, ou de morte. Nós ainda continuamos com uma necessidade muito grande de falarmos sobre isso. E, aliás, eu acho que essa é a grande vitória da Lei Maria da Penha, que é de 2006. Veja só. Então, de novo, nós tivemos o Código Civil de 2016, que veio a ser chancelado, a mudança estrutural em 2003, sendo que em 1988 nós já tínhamos a nossa Constituição Federal dizendo que todos são iguais. Só em 2003 nós tivemos uma lei civil que veio chancelar a lei maior que a Constituição Federal. Sendo que o Brasil já tinha, nós estamos em 5º no mundo que mais mata, mas nós já tivemos ratificando tratados internacionais como o CEDAW, que foi em 1984. Nós tivemos em 93 um outro tratado internacional falando também da eliminação da discriminação e a eliminação da violência especificamente no país da Europa. Nós tivemos em Beijing, em 95, novamente o Brasil ratificando, quer dizer, o Brasil assinando tratados internacionais de eliminação de violência. E nós continuamos aí como o 5º país do mundo que mais mata. Isso é terrível, isso é lastimável, isso é assustador. Né? Nós temos que falar da Lei Maria da Penha no sentido de que ela não trouxe uma novidade jurídica especificamente, na minha opinião como jurista. Ela trouxe uma compilação, ela pegou o que tinha no Código Penal, o que tinha na Constituição Federal, o que tinha em outras leis e colocou tudo dentro de uma lei só. E ela trouxe a beleza da divulgação, da publicidade, da discussão. Nós fomos para a rua falar. Eu acho que isso vai nos fazer, eu sou otimista de carteirinha, vai fazer com que a gente tenha essa aceleração desses 100 anos de evolução. A informação, por isso eu falei a hora que a gente começou a nossa conversa, nosso bate-papo. É muito importante que a gente abra espaço para a amiga que está em casa, né? Aquela mulher que é devota, aquela mulher que assiste o programa e que tem a Maria dentro do coração. Ela precisa olhar para essa Maria, como você falou muito bem aqui, essa Maria é mulher, essa Maria que sofreu discriminação. Imagina o quanto Maria deve ter passado. Com 15 anos, 14 anos. Meu Deus! Não, foi difícil. A gente conversava até aqui, eu acho que é algo que a gente tem que pontuar. Porque na época, né, antes de Jesus, as mulheres não eram, no censo elas não eram nem contadas, nem mulheres nem crianças. Exato. Né? E aí Deus vem com essa toda a criatividade dele e escolhe justamente uma mulher para gerar o seu filho. Ele poderia colocar Jesus, né, como um passe de mistério ali, de mágica, Sim. colocar Jesus no mundo e pronto, acabou, como humano, para viver e fazer as coisas acontecerem. E eu vejo como muito um sinal de Deus, de que mostrar que, primeiro, que a minoria, né, era com quem ele queria estar perto, e de colocar uma mulher
como para mostrar assim, olha, vocês estão errados, o negócio está indo para o caminho errado. E é por meio dela que vai começar o plano de salvação. Luciana, eu vou pedir para você fazer umas considerações finais, acabando o nosso tempo. Eu quero só, antes da gente fazer a consideração final, eu quero colocar uma coisinha que é muito importante aqui, que é a internet. Sim. Nós tivemos, inclusive, uma evolução bastante interessante agora. É uma lei que já foi falada, propalada, porque a Carolina Dickmann deu o nome à lei, que a gente está vivendo situações muito delicadas com esse meio de informação, de veiculação super rápido, que é a internet, né? O WhatsApp, enfim, as mídias sociais. E existe a necessidade de punição. Existe a necessidade da lei para isso. E nós estamos evoluindo, ainda não está totalmente aprovada, ainda não é uma lei totalmente aprovada, mas já passou pelo Senado e teremos isso em breve, se Deus quiser, um projeto de lei que o senador Romário e um deputado federal do Paraná que redigiram, né, esse projeto com a punição para as pessoas que fazem a pornografia de vingança. A pornografia de vingança que é extremamente usada no mundo masculino para acabar, aniquilar com a mulher. Porque ela pega justamente a intimidade da mulher e ela vira o jogo. A intimidade que ela teve com alguém, seja um namorado, seja um marido, por vingança. Né? Bem, feito essa consideração que eu considero uma super evolução na proteção dos nossos direitos enquanto mulheres, porque nós somos as maiores vítimas disso, praticamente 100%, eu queria fazer duas considerações. Uma, eu peguei uma frase do Montesquieu que diz assim: a injustiça que se faz contra um é a ameaça que se faz contra todos. Montesquieu já disse isso. E isso é muito importante para que a gente reflita, porque muitas das vezes a gente pensa que o problema não é nosso, né? Graças a Deus, eu sou uma mulher empoderada, né, para as nossas convicções e a nossa situação atual, posso me considerar dessa forma. Mas tem uma parábola da tâmara, já ouviu falar da parábola da tâmara? Acredito que sim. Algo mais ou menos assim, que um senhor de idade plantava uma tâmara. E a tâmara é uma árvore que demora muito para dar frutos, muitos anos. E vinha um jovem e disse a esse senhor: por que plantas essas tâmaras se não vais comê-las? E o senhor sorriu e disse a ele: comemos tâmaras hoje porque alguém as plantou. Então, eu penso que Pode falar. Algumas das situações que nós estamos aproveitando o nosso tempo, gastando o nosso tempo, ao invés de estarmos nos divertindo no salão de beleza, namorando, passeando, e nós gastamos o nosso tempo para vir neste programa, para irmos em escolas, enfim, para falarmos onde nos convidam a falar, é justamente com essa missão, a certeza de que o Senhor falou: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, nós que temos a informação, nós que temos já uma condição econômica, que já temos um espaço social, enfim, que nós já estamos empoderadas, nós temos um dever emocional, um dever psicológico, um dever como ser humano, um dever religioso, um dever moral de levarmos ao outro essa tâmara. Verdade. Plantarmos a tâmara para que as nossas irmãzinhas lá na frente possam saborear. É verdade. Luciana, obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu, né, pela sua participação aqui. Só queria ressaltar que a gente e falar, porque às vezes as pessoas confundem também, bem rapidamente, que o feminismo não tem nada a ver com você não se casar. Pelo contrário, você pode ter o sonho de se casar, entrar de véu grinaldo na igreja, como eu tenho. E assim como eu defendo também muitas causas. Assim como a gente tem essa percepção daquilo que é certo, do que é correto, né? E do que ainda precisa mudar com relação a nós mulheres. Né? Obrigada, viu? Um prazer te receber. Mas olha só, agora eu quero convidar você para assistir um vídeo que o Papa Francisco falou tem um mês, mais ou menos, né? Sobre as mulheres. Então a gente vai assistir esse vídeo e em seguida nós vamos para o intervalo ao som de Vinícius Arguello. Vamos ver? Vamos ver.
Francisco celebrou a Santa Missa na capela da Casa Santa Marta na manhã de quinta-feira. Sem a mulher, não há harmonia no mundo, disse o Papa na homilia, centralizada na figura da mulher a partir da criação, narrada no livro do Gênesis. Questo è il gran dono di Dio. Ci ha dato la donna. La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. Fica a nossa mensagem final e vamos então agora para um rápido intervalo ao som de Vinícius Arguelho. Vai tocar pra gente És Você Mulher? Vamos lá então. Trem que é meu orgulho, o presente, o futuro, a criação mais linda que o Senhor já fez. Não provoca pra ver, solucionou na manhã, convencer sorrindo, errado é você. É a flor mais bonita, é o sopro da vida que enfeita o jardim. A razão do viver é o ser que traz vida pra você, pra mim. Oh, mulher brasileira, a força guerreira que nos faz caminhar, nos mantém de pé, nos mantém na fé. Agradeço por ter um ser especial que és você, mulher. Nos mantém de pé, nos mantém na fé. Agradeço por ter um ser especial que és você, mulher.